Então, hoje vamos falar de cálculos estequiométricos. Eu sou a professora Ângela Ferreira, eu peço que curta o vídeo, por favor, deixa nos comentários as dúvidas e sugestões e vamos lá. Bom, cálculo estequiométrico. O que é isso? Cálculo estequiométrico é as relações estequiométricas que envolvem os procedimentos químicos, certo? E eles se baseiam para fazer esses cálculos nessa tabelinha aqui, nesse arranjo aqui das relações aqui. Como que isso funciona? Vamos entender o seguinte: eu tenho uma determinada substância. Um mol dessa determinada substância tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos ou íons. A massa molecular dessa substância, um mol dela tem a massa dela. E em questão de litros, 22,4 litros, certo? Então, vamos entender o seguinte: se você entende esse esquema, você consegue resolver as questões de cálculo estequiométrico. Como que a gente resolve? Qual que seria o procedimento mais adequado? Eu tenho que escrever a equação química, caso ela não exista. Eu vou ter que balancear essa equação química, ou se ela tiver já escrita, eu vou ter que verificar os coeficientes, estabelecer uma regra de 3 relacionando os dados pedidos, os dados da equação e os dados pedidos. Vamos ver exemplos disso para que a gente possa entender essa ideia. Vamos lá. Primeiro cálculo que eu vou mostrar aqui é um cálculo envolvendo a massa e o número de mols. É uma questão que diz o seguinte: a hidrazina N2H4 e o peróxido de hidrogênio H2O2 são utilizados como propelentes de foguetes. Eles reagem de acordo com a equação. Aí foi dada a equação aqui. Quando forem consumidos 3,5 mols de peróxido de hidrogênio, a massa em gramas de ácido nítrico formada será de... Gente, vamos entender o seguinte, olha só. Primeira coisa, foi dada a equação química, então eu vou verificar se a equação está balanceada. Você pode observar que eu tenho 2 nitrogênios aqui, 2 nitrogênios aqui. Eu tenho 18 hidrogênios aqui, somando aqui, e vou ter 18 do lado de cá. Eu tenho 14 oxigênios aqui e eu vou ter 14 oxigênios também do lado de cá, certo? Então, está balanceada a minha equação. Depois que eu verifiquei se a equação está balanceada, eu vou lá na minha questão e vou marcar, deixar em evidência o que a questão quer, qual que é a proposta dela. Nessa questão, está falando de peróxido de hidrogênio e de mols de peróxido de hidrogênio e de massa de ácido nítrico. Então, eu vou olhar para a minha equação química, eu vou olhar a relação dessas duas substâncias. Aqui, eu posso ver que em termos de mol, eu tenho 7 mols de peróxido de hidrogênio. Então, vou colocar aqui 7 mols de peróxido. E eu tenho 2 mols de ácido nítrico, certo? Beleza. O peróxido de hidrogênio, a questão, o problema, ele já está falando de questão de mols. Mas para o ácido nítrico está falando de massa. Se está falando de massa, eu tenho que usar a massa molecular do composto, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular a massa molecular do ácido nítrico. Eu sei que 1 hidrogênio vezes 1, que é a massa do hidrogênio, vai dar 1. Nitrogênio é 14, 14 vezes 1. Oxigênio, 16, 16 vezes 3, 48. Somando esses daqui, eu vou ter um valor de 63 gramas por mol, ok? Então, agora, eu tenho que entender o seguinte, que em cada mol de ácido nítrico, eu tenho 63 gramas. Eu tenho aqui 2 mols. Então, eu vou estabelecer a minha primeira linha da equação, da regra de 3, baseado nas unidades que foram pedidas no problema. Então, eu tenho que 7 mols de peróxido de hidrogênio
tem 2 vezes, produzem, né? 2 vezes 63 gramas de ácido nítrico. Da onde que eu tirei isso? Daqui da equação. Simplesmente substitui aqui pela massa, porque o ácido nítrico está falando em termos de massa, ok? E agora eu vou ler a questão e ver qual que é o problema. Está falando lá, consumidos 3,5 moles de peróxido de hidrogênio. Então, eu quero saber a massa do ácido nítrico a partir de 3,5 moles de peróxido de hidrogênio. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 3,5, eu tenho X. Aí a gente multiplica cruzado, né? Faz a continha aqui, vai fazendo, resolvendo essa matemática e a gente vai encontrar um valor de 63 gramas de ácido nítrico, certo? Então, essa seria um cálculo de massa e mol. Um outro problema aqui envolvendo massa e moléculas seria o seguinte: para eliminar o dióxido de carbono, CO2, da atmosfera, nas naves espaciais são utilizados recipientes como hidróxido de lítio, LiOH, adaptados à ventilação. A equação da reação entre essas substâncias está representada a seguir. Considerando uma massa de LiOH de 100 gramas, o número de moléculas de CO2 que podem ser eliminados na atmosfera das naves é de aproximadamente... Bom, o que eu tenho nessa questão? Eu tenho a relação, eu tenho a equação, eu vou ter que verificar o balanceamento da equação. O balanceamento está certinho, está tudo balanceadinho. E depois eu vou olhar o problema. Ele está falando da massa de hidróxido de lítio e do número de moléculas de CO2. Então, é isso que eu vou olhar. Se a minha equação balanceada, eu posso observar que aqui eu tenho 1 mol de CO2, né? Que reagem com 2 mols de hidróxido de lítio, certo? Ok, beleza. Então, agora eu vou relacionar isso com a massa do hidróxido de lítio, que é o que está pedindo na questão, e o número de moléculas de CO2. Se está falando de massa, eu tenho que lembrar que eu tenho que calcular a massa molecular. Então, vamos calcular a massa molecular do lítio, do hidróxido de lítio. 7 vezes 1 dá 7, 1 vezes 1 do hidrogênio dá 1, 16 do oxigênio vezes 1, 16. Somando todo mundo, 24 gramas por mol. Ok, então em cada mol de hidróxido de lítio eu tenho 24 gramas. E eu tenho que observar que eu tenho 2 mols. Então, vou estabelecer aqui a minha primeira linha. Vamos explicar. Eu tenho esses 2 mols, porque em cada mol eu tenho 24. Então, eu tenho 2 mols, eu tenho que multiplicar por 2. E eu tenho 1 mol de CO2. Então, eu tenho, em termos de molécula, que é o que está pedindo aqui, 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. A pergunta é, e 100 gramas de hidróxido de lítio? Quanto de molécula eu vou ter? Então, a segunda coisa aqui, eu vou estabelecer a minha pergunta. Em 100 gramas eu tenho X moléculas de CO2. De posse dessas informações, eu só vou fazer o cálculo invertido. Então, eu vou fazer aqui e descobrir que eu tenho 1,25 vezes 10 a 24 moléculas de CO2, certo? Um outro exemplo é quando você trabalha com as duas substâncias em massa. Vamos lá. Seria o seguinte, o cromo é obtido por aluminotermia, que usa o óxido de cromo 3, proveniente do minério cromita. Aí está a reação. A massa do cromo obtida a partir de 1 tonelada de óxido de cromo 3 é de aproximadamente igual a, e são dadas as massas atômicas de cada um dos elementos envolvidos. Ok. Primeira coisa, a equação está balanceada? Sim, eu tenho 2 cromos aqui, aqui também. Eu tenho 2 alumínios aqui, 2 alumínios aqui, 3 oxigênios aqui, 3 oxigênios aqui. Beleza. Agora vamos lá marcar o que está pedindo. Falando da massa do cromo, é obtida a partir de uma determinada massa
de óxido de cromo 3. Então, eu vou relacionar o óxido de cromo e o cromo. Eu sei que aqui, ó, eu tenho 1 mol de óxido de cromo, produzindo 2 mols de cromo, ok? Certinho? 2 mols de cromo. Belezinha. Então, agora eu vou relacionar as massas, porque eu tô falando da massa de cromo e tá falando da massa do óxido de cromo, ok? Então, o que vai acontecer? Calculando a massa aqui do óxido de cromo, o que eu vou ter? 2 vezes 52, que é a massa do cromo, 2 vezes, dá 104, e 3 vezes 16, que dá 48. Somando isso aqui, eu vou ter um valor de 52 gramas por mol, ok? Beleza. Então, agora eu posso relacionar pela equação a massa de um e a massa de outro. A massa aqui, pela equação, 1 mol. Se eu tenho 1 mol, então eu tenho 156 gramas de óxido de cromo. Está para 2 mols, então está para 2 vezes 52 gramas de cromo. Então, a primeira parte da minha equação vai ser o seguinte: 52 gramas de óxido de cromo está para 2 vezes 52 gramas de cromo. A pergunta é, quanto que vai ser produzido se eu tiver 1 tonelada de óxido de cromo 3? Então, 1 tonelada é 1.000 quilos. 1.000 quilos vai produzir X, certo? Então, de posse dessa informação, eu vou multiplicar cruzado aqui. Por que eu não converti aqui esse quilo para grama? Porque como aqui eu tenho grama, várias gramas, vou obter, a minha resposta final aqui vai ser em quilograma, na verdade, aqui. Eu vou obter em quilograma, e não teria problema. Eu só teria que converter se aqui, do lado de cá, fosse outra unidade, litro, mol ou molécula. Eu teria que converter, certo? Então, fazendo a continha aí, eu vou achar um valor de 648 gramas, ok? Uma outra questãozinha, um outro esqueminha, quando você tem que calcular massa e volume. Aí, para ilustrar uma questão, Jack Charles, químico famoso por seus experimentos com balões, foi responsável por segundo voo tripulado para gerar o gás hidrogênio com o qual o balão foi cheio. Ele utilizou ferro, metálico e ácido, conforme a seguinte reação. Aí aqui você tem o ferro reagindo com ácido sulfúrico, formando sulfato de ferro e hidrogênio. Suponha que tenha sido utilizado 448 gramas de ferro metálico. O volume em litros de gás hidrogênio obtido na CNTP foi de... Bom, a questão é o seguinte. Primeira coisa, eu vou verificar se está balanceado. Um ferro aqui, outro ferro aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, o sulfato, né? Um sulfato aqui e outro sulfato aqui. Está balanceado, ok. Aí eu vou observar o que está sendo falado, né? Utilizando 448 gramas de ferro metálico e está falando do volume do gás hidrogênio produzido. Então, está relacionando esse com esse. E aqui eu posso observar que eu tenho 1 mol de óxido de ferro para 1 mol de hidrogênio, né? Então, vamos lá. O ferro, ele tem uma massa de 56 gramas por mol, foi o que a questão me falou. Então, se eu tenho 1 mol, tem 56 gramas. E, como está falando volume na CNTP, eu sei que 1 mol de um determinado gás tem 22,4 litros. Então, eu vou estabelecer a minha primeira linha aqui, com os dados da questão. 56 gramas de ferro está para 22,4 litros de hidrogênio. Se eu tenho 448 gramas de ferro metálico, né? Quanto vai ser produzindo de hidrogênio? Aqui eu tenho que converter para grama. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho que ter grama com grama para cortar no final, né? E litro com litro, porque eu tenho trabalhado com unidades de medidas diferentes. Eu não estou medindo só massa, eu estou medindo massa e volume nessa questão. Então, aí a gente multiplica cruzado, né? Vai ficar essa continha aí para fazer.
E, como resultado, a gente vai ter um volume de 179.200 litros de hidrogênio sendo produzidos na CNTP. Bom, essas são as ideias básicas dos cálculos estequiométricos, não sendo os casos especiais que a gente vê, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Peço que deixem nos comentários as dúvidas, sugestões. Se não curtiu o vídeo, curte, por favor. Caso queira mais dicas de química, segue lá no Instagram, Prof. Angela Ferreira. E o meu muito obrigado.